Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, qual é o grupo terrorista do momento? Bom, o mais famoso é o Estado Islâmico. Já superou a Al-Qaeda faz tempo, né? E mesmo o Boko Haram, cujas ações se limitam ao norte da África, né? A região da Nigéria, do Níger, etc., também já foi ultrapassado. Embora eles tenham sequestrado aquelas 200 mocinhas e tal, até hoje elas não foram devolvidas às suas famílias. E o mundo é isso, né? Como já discutimos aqui antes, sem se importar muito, porque afinal de contas elas não são europeias de olho azul, as moças sequestradas. Mas tá, o assunto de hoje é outro. É justamente as mocinhas europeias de olhos azuis, de excelente educação, oriundas de países de primeiríssimo mundo, como França, Dinamarca, Suécia, Suíça, né? E que fogem de casa para se juntar ao Estado Islâmico para servirem de esposas para os terroristas do Estado Islâmico. Dá para explicar como é que acontece isso? Se fosse um país de terceiro mundo, com fome, absolutamente deseducação, desinformação, enfim, famílias desestruturadas, a gente até poderia achar algumas respostas, mas não é bem isso que tem acontecido, não. A Europa tem se surpreendido com jovens, moças, os jovens rapazes que querem participar da guerra, dá até para entender porque eles vão brincar de guerra, né? Como todo menino gosta de fazer. Mas as mocinhas brincar de concubinas? Com terrorista? Eu não entendo. Palavra de honra é que esse, para mim, é um dos maiores mistérios do mundo contemporâneo. Se você sabe explicar por que isso tem acontecido, eu agradeço a sua participação. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, dou a você as boas-vindas ao programa Vejam Só, um programa de debates que quer dar presentes para quem assiste. Para você participar do sorteio, vá à nossa página na internet, hoje, agora, e vote na enquete. Vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico, votou na enquete, seu nome estará na base de dados para os sorteios de hoje e também do final da semana, tá bom? Eu sinceramente não sei o que os meus convidados de hoje têm a falar sobre o tema que nós vamos discutir, porque é uma questão, assim, esquisita, né? A gente tem a ideia de que os jovens na Europa são bem instruídos, tudo bem que eles vivam lá na pós-modernidade, que tudo seja relativo, mas até relatividade tem limite. Fugir de casa, escondido dos pais, falsificar documento, cruzar a fronteira para se juntar ao Estado Islâmico na Síria, mocinha, sabendo o que é que as aguarda lá. Para explicar isso, a doutora Mônica Borges César Monteiro, que é psicóloga e membro da Igreja Batista de Perdizes, está conosco. Seja bem-vinda, paz e graça, doutora. Graça e paz, pastor. Prazer em estar aqui de novo, participando do programa. A senhora tem filhos? Tenho, 2. Filhas? Tenho uma filha e um filho. Qual a idade da sua menina? 23. Consegue imaginar ela fugindo de casa para se juntar? Não. Pois é. Não. Então, o endereço da igreja da irmã? É Monte Alegre, 850, Perdizes. Rua Monte Alegre, 850, bem ao lado do Colégio Batista Brasileiro. Isso, mesmo quarteirão ali do seminário, Colégio Batista. É isso aí. Obrigado, doutora. Prazer. Voltando ao programa, faz tempo que ele não veio, pastor Alexandre Dutra, que é pastor do Templo Batista de Indianópolis e que dirige o ministério Amigos de Sião. Paz e graça, pastor Alexandre, tudo bem com o senhor? Tudo, graças a Deus, graça e paz para você, para a doutora Mônica e também para os telespectadores. Onde fica o Templo Batista de Indianópolis? Na Alameda do Jurupis, 1270, estamos a 1 quarteirão e meio do Shopping Ibirapuera. E os horários de culto lá? Nós temos reunião praticamente todos os dias. Então, de domingo. De domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, o culto às 10h15 e depois o culto de louvor às 19 horas no domingo. Muito obrigado pela presença do irmão.
A repórter Jéssica Nunes preparou a matéria que apresenta o assunto de hoje. Vejam só. O avanço do Estado Islâmico na Síria e no Iraque a partir do ano passado causou temor em seus vizinhos e em todo o mundo pela rapidez com que conquistou territórios e estabeleceu um califado onde governa a partir de um código islâmico interpretado de maneira radical pelo grupo. O recrutamento de adolescentes ocidentais se tornou uma das maiores armas do Estado Islâmico para aumentar seu contingente no Iraque e na Síria e estimular os próprios guerrilheiros que têm nas jovens mulheres potenciais esposas uma motivação para continuar a batalha. Casos como o das 3 britânicas que fugiram da Síria em fevereiro deste ano ilustram que essa tragédia dos terroristas tem sido bem sucedida. As britânicas Khadija, de 16 anos, Samima, de 15 e Amira, de 15, foram alvo de grande repercussão quando as jovens moradoras de Londres pegaram um voo para Istambul, na Turquia, de onde teriam fugido para a Síria. Eram vistas pelas colegas de classe como estudiosas, debatedoras e motivadoras antes de se radicalizarem. E essas não foram as únicas jovens que decidiram fazer parte do Estado Islâmico. Na verdade, jovens de diferentes países já fizeram isso. As amigas Samra, de 16 anos, e Sabina, de 15, austríacas de ascendência bósnia, chocaram o Reino Unido ao fugir de casa em abril do ano passado para lutar na Guerra Santa na Síria, dizendo aos pais, logo após chegarem ao califado, que eles não as procurassem. Nós serviremos a Alá e morreremos por ele. Assim escreveram. Analisando esses casos, você consegue entender como que mocinhas fogem de casa para se juntar ao Estado Islâmico? Quais são as estratégias para atrair essas jovens? É sobre isso que vamos discutir agora no programa Vejam Só. Barbaridade, né? Olha que tomada legal. A senhora não se sente um monumento, uma estátua? Dá uma olhada ali. Olha que... muito bom. Agora, monumental mesmo é o problema, né, que nós vamos tentar desvendar aqui. Como entender que mocinhas fujam de casa para se juntar ao Estado Islâmico, mocinhas de boas famílias, de bons países, do primeiro mundo e tal, enfim. Doutora Mônica Borges César Monteiro é a nossa terapeuta de plantão. Ela vai... né? Qual a sua primeira resposta quando ouve essa pergunta? Você falou mocinhas. E assim que eu soube do título, né, do programa, eu pensei, são adolescentes. A maior parte. Né? O que é adolescente? É dos 12 até os 24, 25 anos. É considerado adolescente. Então, eu creio que é uma fase de busca de identidade, fase de muitas mudanças. E aí a gente tem que estudar e pensar como é que também é o convívio em casa, né? O convívio familiar. Acho que toda a parte social, a parte até hormonal mesmo, de mudança, né? Que é psico, bio e social dessa fase, isso tudo pode interferir nessa decisão. Então, e creio também que o relacionamento familiar, o relacionamento delas em família, isso também interfere bastante na decisão delas irem. Né? Essas duas meninas mesmo que foram e que falaram para os pais, só avisaram e falaram, não me procure mais. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma falta de amor, alguma coisa se perdeu nesse caminho. Tá. Pode até ter falta de amor. Por que é punk, já que são da Inglaterra? Então, vai ser punk. Agora, vai virar namorada de terrorista? Namorada, entre aspas, né? As moças lá são estupradas 30 vezes por dia. Mas é uma fuga, eu creio. Beleza, que lugar legal para fugir. Não, mas eu creio que muitas delas também que vão, elas vão com outra ilusão. Bom, nós vamos ver agora a opinião do pastor Alexandre Dutra, que, acima de tudo, conhece a região. Não só a Europa, mas principalmente o lugar para onde as moças vão, a Síria, o Oriente Médio todo, né? Ele é versado e especialista nas questões árabes, judaicas,
preside a organização Amigos de Sião, né, o Ministério Amigos de Sião. Como é que o senhor vê isso, pastor Alexandre? São vários fatores, né, uma somatória de vários fatores, que a doutora até mencionou alguns. Você falou de boas famílias, já acendeu uma luzinha na minha cabeça e ela... Será que são boas mesmo essas famílias, ao ponto de as filhas acharem tão bom se aventurar para um mundo desconhecido, entre aspas, né? Mas acho que tem, nessa série de fatores, eu acho que tem a questão que não basta só o Facebook, YouTube e o Google para expor a pessoa. Essas moças estão buscando muito mais, elas estão buscando, na minha opinião, o glamour que está por trás desse califado, porque todos os grupos e movimentos terroristas islâmicos, eles têm jovens nas suas fileiras e jovens estão ligados com as tecnologias. Já teve algumas fotos mostrando jovens com Rolex e com celulares super modernos envolvidos nas fileiras, com armamento e tudo. Então, essa turma, esses jovens que estão ligados na questão da comunicação através da internet, eles estão semeando isso no coração desses jovens que estão antenados, estão ligados, estão abertos para essas informações. Então, essas moças, antes, elas foram doutrinadas por essas verdades islâmicas que foram passadas para elas. Elas foram doutrinadas. E você mencionou, a Europa, como o resto do mundo ocidental, é pós-moderno, né? E lá pós-cristão. Ou seja, o cristianismo ou a cristandade europeia não tem dado resposta suficiente ao coração dos jovens, porque também há o crescimento do individualismo e do materialismo na Europa. Então eles não precisam nem de Deus, certo? Isso causa o quê? O vazio que existe no ser humano é destacado e que só pode ser preenchido com a presença do Senhor. Agora, eu gostaria de abordando esses fatores durante o programa, porém, nós não podemos esquecer também que nós temos uma herança adâmica de pecadores. E é interessante que logo no início da Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos o caso de Caim e Abel. E olha que interessante que é isso aqui, porque nós temos o primeiro homicida, né? E o homicídio. E é curioso, por quê? Porque o ser humano é bélico desde a queda. Eu não sei se as mulheres sabem, mas a bala, né, que é usada nessas metralhadoras é como um batom, é o modelo de batom. E o batom, que tem esse modelo de uma bala, de uma cápsula de uma bala, serve para que a indústria de cosméticos seja transformada em fábrica de armas durante a guerra. Então olha que associação que nós temos aí, né? Mas o texto diz assim, que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim, e o verso 5 do capítulo 4 de Gênesis diz, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente dele o semblante. E aí o verso 8 diz, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A gente está muito acostumado a associar violência, armamento a só os garotos, como você mencionou no início, mas as moças também veem um glamour nisso, as crianças, as meninas, as garotinhas e as adolescentes, e isso tudo as atraiu. Por quê? Porque o ser humano é bélico por natureza, né? Aliás, as guerras só param quando acabam o armamento. Como agora desenvolveram a pólvora sintética da Segunda Guerra Mundial para cá, as guerras simplesmente não param. E você vê também em exércitos famosos, como o dos Estados Unidos, já há muito tempo tem mulheres nas suas fileiras. O exército israelense, do qual é obrigatório as mulheres servir o exército durante 2 anos. Então, percebam que, e falando de países, né, ocidentais, onde é livre se alistar, nós temos também, crescendo no Brasil, mulheres se alistando, ou mulheres nas forças, né, armadas, na polícia militar, e assim por diante. Então, claro que nós estamos falando de grupos de pessoas que estão indo para essas áreas para defender a nação, o país e a sociedade. Da mesma forma, o efeito pode existir ao contrário, de pessoas irem para combater tudo isso que elas julgam ser errado e nocivo à crença delas, e aí falando das meninas, da fé que elas têm.
E nós, do Ocidente, somos uma ameaça ao Islã. É assim que eles tratam a gente. Não somos apenas infiéis por cremos num outro livro sagrado e em um outro Deus. Nós somos infiéis porque nós não aceitamos também aqueles. E, portanto, quando um muçulmano mata um cristão ou um judeu, na religião deles, o radicalismo da religião, eles estão fazendo um ato de bondade, eles estão sendo misericordiosos de tirar da face da terra, criada pelo Deus deles, aqueles que não servem para viver aqui. Parece muito com o antissemitismo, né? Que é uma prática adotada pelo Islã radical também nos nossos dias atuais. Muito bem. E você aí de casa? Vamos lá. Vai para a nossa página na internet, vejamsó.com.br, e vote na enquete. A enquete diz assim: em sua opinião, o que principalmente, claro que os fatores são vários, mas o que principalmente levou as mocinhas a se juntarem ao Estado Islâmico? Primeira resposta: a efetividade nas propagandas do grupo terrorista. Eles contrataram os marqueteiros aqui do PT e, por isso, conseguiram convencer as moças lá. Né? O Lula elegeu até um poste, segundo ele mesmo diz, graças ao marqueteiro lá, o João. Deixa quieto. Segunda resposta: inconsequência típica de suas idades, que é mais ou menos o que a doutora Mônica falou aqui. Essas mocinhas são tudo umas debilóides, né? Não falei nada disso. Não. Mas falou que é da inconsequência típica da idade da adolescência. Inconsequência. Debilóides, aí já... Um inconsequente é o quê? Cara. Terceira resposta: despreparo intelectual. Umas burras, né? É isso que está escrito aí, porque elas são burras. Ué, não, despreparo intelectual é uma maneira elegante de dizer o quê? Né? Eu estou discutindo com o rapaz que está falando na minha orelha aqui. E a quarta resposta é não sei, ou nenhuma das anteriores. Não concordo com nenhuma dessas respostas aqui. Vote nessa, é importante você votar para você concorrer ao kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade que eu vou sortear no final desse programa, né? O telefone da grade está aí na tela para você ligar amanhã. Agora é muito tarde, mas amanhã você liga para se informar sobre qual é a unidade da grade mais próxima da sua casa. O kit da grade você já conhece, é essa caneca do Vejam Só, mais a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Você vai ficar uma graça com essa camiseta, né? Tomando café na caneca da grade e do Vejam Só ao mesmo tempo, tá? Mas vai ficar melhor ainda tornando-se um aluno ou uma aluna da Academia Teológica da Graça de Deus, estudando a Bíblia. O curso bíblico está presente em todas as filiais da grade, são mais de 600 no Brasil inteirinho, e você pode estudar a palavra de Deus, conhecer outras pessoas de outros lugares, né, que estão estudando a palavra, trocar ideias, isso tudo vai te trazer bastante crescimento. O telefone para você ligar amanhã para a Carla, ou para as amigas dela, 3115-0819 em São Paulo, tá bom? Muito bem. No próximo bloco a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho melhor essa questão das moças que abandonam o lar, principalmente quando eu falo boas famílias, não estou falando de famílias amorosas, carinhosas, família de propaganda de margarina, né? Não estou falando disso. Ou, né, família de mês do lar nas igrejas, já manja essas famílias de mês do lar, né? Tudo, mamãe. Não estou falando disso, estou falando de gente que tem posses, instrução, boa formação acadêmica, que está antenada com o que está acontecendo no mundo, que assiste noticiário, que não é alienada, né? Que não faz parte. Você viu aí na reportagem da Jéssica, nenhuma delas fazia parte de grupos radicais, como punks, darks, contestadores, os maconheiros da USP, os emos, nada disso. Elas eram gente de bem. E resolveram chutar tudo pro alto, falsificar documento, fugir de casa, abandonar tudo para se tornar amante de terrorista. Eu não consigo entender isso e vocês dois vão ter que me explicar como isso aconteceu. E se as mocinhas do Brasil não correm o mesmo perigo. Não é? Claro que correm.
Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, deixa eu mandar um ósculo santo muito especial pro pessoal da Cruzada Cristã Pentecostal. Preguei ontem na Igreja Cruzada Cristã Pentecostal, lá na Vila Ré, né, naquela pracinha da Calinhete. Pastor Moisés, muito obrigado pelo privilégio. A irmã Sara, né, que foi o meio de contato para o convite. Foi um prazer, um privilégio ter estado ali com os irmãos lá da Vila Ré, na Zona Leste de São Paulo, tá bom? E, Sara, já falei pro João, e ele falou para você entrar lá no Facebook, que ali, lugar onde você vê as fotos, tem o jeito de postar as fotos também, tá? No álbum de fotos, viu? E você aí de casa, faça isso. Vá lá pro facebook.com/programa Vejam Só e no álbum de fotos, poste o seu selfie. Faz uma fotografia bem legal de quem assiste ao Vejam Só, porque nós queremos exibir aqui o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E dá prêmio, vamos sortear um dos participantes no final de julho, final do mês que vem, tá? Hoje, a primeira fotografia vem lá do Rio de Janeiro, lá de Queimados, é a Juscelina e o Edson Freitas, né? Então aí, a Juscelina e o Edson assistindo ao Vejam Só com a Bíblia ali na mão, olha só que legal. Deus abençoe vocês aí do Rio de Janeiro. A segunda foto vem de São Paulo. Marcos, Patrícia, Marcos, Paulo, né? E, que é o bebê, e o Luiz Oliveira, né? Estão todos aí, são todos de São Paulo. Legal. Obrigado pela foto de vocês. Jandira, na Grande São Paulo, manda a terceira foto, é o Paulino e a Sandra. Olha só. Estão com frio. Estão com friozinho. Assistindo ao Vejam Só juntinhos. Esse casal não tem crise. Esse não tem crise. Parece que não. Beleza. De Avaré, no interior paulista, vem a foto número 4, Rodrigo Leme e Daiane Martins. Olha só, a camiseta da Agrade e a caneca do Vejam Só. O casal já ganhou presente aqui, o kit da Academia Teológica da Graça de Deus. É o Rodrigo Leme e a Daiane Martins. São de Avaré, no interior de São Paulo. A foto número 5 vem de Handashi, no Japão. Brinca, Handashi, no Japão. Quem assiste é o Vitor Hugo Arias. Vitor Hugo Arias, né? Tá lá no Japão, mas tá ligado aí no Vejam Só, maravilha. E a última foto veio da capital de São Paulo, o Jabes Gilead, né? Botafoguense. Sei lá, o Botafogo tá bem? Tá bem. Botafogo, Ponte Preta. O Botafogo tá na segunda divisão. Ele não caiu? Caiu! Tô confundindo com Ponte Preta, né? Ponte Preta. Isso. Bom, enfim. Cadê a sua foto? Né? Põe lá, identifica todo mundo e o lugar onde você mora, tá bom? No Facebook/programa Vejam Só. E para quem me acompanha no blog, né? O hebercocarelli.blogspot.com.br, tá aí, ó, a página do Parla Heber, hebercocarelli.blogspot.com.br. Tem um artigo sobre maçonaria que eu recentemente postei. Tem um sermão só em áudio, né? Que eu postei também, tem vários, né? E hoje foi postado mais um artigo de esporte, né? Comentando o feriadão esportivo que teve de esporte esse fim de semana, desde o feriado, brincadeira, né? Todo tipo de esporte e competição, e tem um artigo sobre isso aí para você também, tá bom? Vê lá e depois você comenta comigo. Bom, doutora Mônica Borges César Monteiro, as moças brasileiras correm o risco de serem seduzidas e fugirem de casa para se juntar ao Estado Islâmico? Correm, eu acho. Incluindo que a sua isso... filha? Não, minha filha não. Não? Ela não corre o risco por quê? Eu vou arriscar dizer isso. Eu acho que pela criação mesmo. O que ela tem em casa, o relacionamento que ela tem em casa, comigo, conosco. Eu acho que isso tudo interfere muito. E a vida que ela tem com Deus também, né? Ela é integrada na igreja, ela tem uma vida com Deus. Então, isso aí já faria com que ela não se aliciasse a nenhuma dessas coisas. Mas é oração o tempo todo, né? Porque nossos filhos estão aí.
Então. O tempo todo sendo atacados aí pelo inimigo. Os filhos de crente não são aliciados por traficantes? Sim. Ué, não é só terrorista. Sim, mas você falou da minha filha, então eu tô falando dela. A senhora não se preocupou de ela se envolver com más companhias? Sim, claro. Mas aí, então, ela está com 23 anos e eu acho que foi uma fase. Sempre é uma fase que a gente fica mais preocupado de estar envolvido com mais companhias, de estar querendo descobrir coisas novas. Porque, mais uma vez, essa fase da adolescência, essa fase que está aí, eu falei até aos 20, mas depende muito da maturidade de cada um. Então, essa fase, ela às vezes leva a pessoa a querer descobrir outras identidades, a estar atrás de aventuras, não é? E tem pessoas, tem adolescentes que passam logo por isso e tem outros que perduram, que é a questão da imaturidade emocional mesmo. Pastor Alexandre, até que ponto tem influência diabólica nisso? Ah, com certeza. Tem uma influência diabólica, espiritual nessa situação. Agora, só pegando o gancho da doutora Mônica, a questão da fase da adolescência é onde as decisões mais importantes são tomadas na vida e que vai refletir 20, 30, 40, 50, até os 120 anos. Então eu acredito que essas moças tomaram essa decisão radical aí, nesse momento, como na igreja, nas nossas igrejas, os nossos adolescentes tomam decisão para serem pastores, obreiros, missionários para países fechados para o evangelho, correndo risco de vida, também eles tomam nessa fase da vida as decisões para o ministério. Então é importante esse momento de a gente ter um lar funcional, bíblico, espiritual, e que sustenta os filhos através do exemplo, do lar, né, e da oração. Agora, quando a gente fala de por que essas moças foram e vão e estão indo, e as moças brasileiras também podem ir, é por causa da estrutura que está por detrás. A estrutura do Estado Islâmico é a mais bem organizada, consegue captar milhões e milhões de dólares ao redor do mundo através da internet. As pessoas doam dinheiro para o terrorista? Claro que doam. Como claro? Para mim não é claro, não. Se nós pensarmos, nós temos aí 2 bilhões de muçulmanos no mundo, você acha que o dinheiro vem da onde? Então aquele discurso que os líderes religiosos muçulmanos fazem condenando o Estado Islâmico é um discurso hipócrita? Veja bem, o Estado Islâmico foi fomentado pelos sunitas, porque eles são sunitas. Mas quando eles criaram vida própria e se voltaram contra os próprios sunitas, porque o que diferencia o Estado Islâmico dos demais? Primeiro, o que está por detrás do Estado Islâmico? Nós temos que ter essa consciência. O Estado Islâmico é uma tentativa de trazer o Islã como potência mundial, como foi na época do profeta, 1.400 anos atrás, ou como foi na época do califado turco-otomano. E olha que interessante, o Império Turco-Otomano vai cair na Primeira Guerra Mundial e na Segunda já não sobra mais nada, justamente porque os árabes muçulmanos vão se alinhar com os aliados, enquanto os turcos otomanos se alinharam com os alemães na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Por isso, eles perderam Damasco e Jerusalém na Primeira Guerra Mundial, é que o Império vai ser desfeito, vai ser destruído. Então, o califado do Estado Islâmico é uma tentativa de resgatar, só para vocês terem uma ideia, no Império Turco-Otomano são 400 anos de poder islâmico na boca da Europa, não na porta, mas dentro da Europa, né? Os países ali da Itália, França, Espanha, até um pedaço de Portugal, falou da moça que era de origem bósnia. Por que nós temos a Bósnia e assim por diante, né? Esses países que têm uma divisão muito... que o país é dividido por causa dos muçulmanos. E é o que eles fazem, eles foram para a Índia e dividiram, criaram o Paquistão e o Afeganistão por causa dos muçulmanos. Eles não existiam, esses países, são artificialmente construídos, certo? Por causa do poderio islâmico. Então, isso na Primeira Guerra Mundial. E o Estado Islâmico é uma tentativa de trazer isso de volta. Por isso que eles chamam de califado, que está ali na metade praticamente da Síria, o norte do Iraque, e eles querem pegar o norte da África e subir e chegar até a Europa e reconquistar tudo aquilo que já era
deles até, né, na época dos cruzados, em que eles venceram os cruzados e avançaram para dentro da Europa. Então, é isso que está por detrás. Então, é um império. Agora, quem vai estar na liderança desse império? Mocinhas como essas que se tornam esposa desses heróis de guerra, desse pessoal que está acreditando que está fazendo um bem para a humanidade em matar mal muçulmano. Quem é o mal muçulmano? É aquele que não crê no Corão como eles creem. Então tem que morrer. É uma limpeza étnica. Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa, um estudo, o que levou o Islã a cair no final do século XVIII, início do século XIX? Maus muçulmanos. Primeiro item. Segundo item, a aproximação dos muçulmanos com os judeus e cristãos. Que era natural, eles tinham que negociar, eles tinham que comercializar e o fazem até hoje. O mundo não tem fronteira para o comércio, né? Tanto que o Apocalipse fala disso. O anticristo vai dominar o mundo pela economia. Nós estamos sofrendo aqui no Brasil por causa da economia. Bom, então, voltando para essa questão. Então, o Estado Islâmico tem como propósito trazer isso de volta, eliminando aquilo que levou à decadência do califado. Matando maus muçulmanos, e aí todos os xiitas, porque não interpretam corretamente o Corão, na visão do Estado Islâmico, e os maus muçulmanos sunitas, que também não querem viver a Sharia como eles querem, tá certo? Então esse pessoal, aliado a toda essa mega estrutura das tecnologias, por quê? Por que é cinematográfico a execução de cristãos? Por que é cinematográfico a execução de rivais? Porque eles querem ganhar a mente e o coração das pessoas que estão assistindo. E aí eles têm uma proposta de ideologia para um continente que não tem mais ideologia, que é o continente europeu. Eles não precisam conquistar mais nada, eles já são ricos. Aliás, a recessão na Europa é brincadeira. Uhum. Comparado o padrão de conforto, de luxo que eles têm com os países emergentes, é ridículo a gente falar de recessão na Europa nessa perspectiva. Claro que eles não querem baixar um euro sequer do padrão que eles têm. 2 férias ao ano, poder visitar o mundo todo, poder vir para qualquer país e ser esse tapete vermelho estendido. Então, eles não precisam de mais nada. Só que isso faz com que eles deixem o secularismo e o individualismo reinar. Isso provoca um vazio existencial que o Islã está nesse vazio na Europa. Por quê? Porque eles têm convicções daquilo que eles creem. E essas moças brilham os olhos para isso. Porque, como elas estão buscando uma identidade, formar sua identidade, a doutora Mônica falou isso, e é verdade, nós sabemos, elas encontraram lá, no Estado Islâmico, esse califado que tem um glamour, porque elas não são violentadas 30 vezes ao dia. Quem são violentadas são as muçulmanas xiitas e as cristãs. Essas são objetos, no sentido de é permitido fazer isso na guerra. As mulheres, não. Elas têm, cada uma tem o seu marido e são intocáveis. Por isso que tem que usar burca, para não despertar o libido do outro. Por que Maomé decidiu que as mulheres tinham que usar burca? Porque os seus soldados, além de serem violentos, eles eram também depravados. Ele viu que ia destruir a sociedade. Ele falou, na nossa sociedade as mulheres vão andar de burca. Por quê? Não vai atrair, não vai ter problema local para destruir o próprio império que ele estava começando. É por isso, é na preservação das mulheres. Aí quando você entrevista uma muçulmana ou conversa com ela, por que você usa? Porque eu me sinto mais segura assim. Porque se você me veio a ideia da proteção. Claro, não é? Nessa linha mesmo. E aí tem a ideia da proteção. Essas meninas, de repente, com essa independência toda, todo esse sistema europeu, é muito independente. Geralmente com 20 anos, assim, os pais já estão empurrando para sair de casa, para morar sozinho, para ter uma independência. Então, assim, a coisa da proteção também familiar, de se sentir aconchegada, de se sentir protegida. É uma religião que valoriza a família. Exatamente. A deles. A deles. Fiéis é nada. A deles. Então, assim, olha, eu vou ser só dele, né? Ele vai me valorizar, eu não posso nem aparecer para o outro. Também deve trazer um certo mistério. Mas ele vai ter outra mulher, porque no Islã... pode ter até 4. 4, então, e aí? Mas aí vai conviver pacificamente, porque ela vai se sujeitar. Mas ela continua se sentindo protegida. Olha, o meu marido usa uma arma, ele me protege. Ninguém pode tocar em mim. Isso é a razão para fugir de casa
ir para o meio de um cenário de guerra na Síria, Então. que é um país destruído, devastado, arrebentado. Mas eles vão reconstruir tudo, vão reconstruir o califado, vai ser um oásis. Aquilo. E elas vão fazer parte desse harém, o harém do califado. Tá entendendo? A glamour aí é a primeira dama por detrás. Eu acho que as expectativas também, o que é prometido, também enche os olhos. É a fase da fantasia também, elas fantasiam muito. Então, se a pessoa chega para ela e fala assim, olha, por enquanto está assim, mas você vai ganhar joias, você vai ser só minha, eu vou te proteger, você vai ter uma casa só sua, não precisa trabalhar, não é? Então, tudo isso aí, eu acho que interfere. Tem um estudo que foi feito em Londres em 2005, e eu fiquei espantada porque até então eu não sabia. Mas 550 mulheres ocidentais que foram para o Iraque e para a Síria para se casar, cuidar de família e ter seus filhos jihadistas, né, que eles falam. Só que nesse estudo elas foram consideradas ativistas e não pessoas vítimas, né, mulheres vítimas. E elas postavam assim na internet: minha melhor amiga é minha granada. Ainda por cima é americana. Que Alá permita que eu mate esses soldados porcos com suas próprias armas. Quando elas colocavam isso, então no estudo falou, elas não são vítimas, elas sabem o que estão fazendo. Só que aí eu também, eu tenho meu pensamento quanto a isso, eu não acho que elas sabem o que estão fazendo. Eu acho que elas foram com isso e criaram uma série de defesas, uma série de coisas para dizer assim, eu escolhi isso aqui, agora eu vou assumir isso aqui. Mas também tem isso. Mínimo. As que não sabem realmente Sim, mínimo. Sim. Elas estão atrás de uma ideologia, um sentido de viver e de morrer. E morrer por uma causa maior do que elas, que é o que falta na Europa e é o que nós estamos vendo na nossa juventude aqui no Brasil, porque nós também estamos experimentando uma prosperidade econômica desde o Plano Real para cá, nunca antes na história desse país. E isso não é suficiente para o ser humano, porque falta de Deus. E aqui é que está a grande questão. É interessante, porque quando Galileu Galilei disse que a Terra era redonda, e a Igreja Católica falou, a Terra é reta, é plana, você nega a sua teoria ou você vai para a fogueira, ele negou na hora. Ele, não, é verdade, estava equivocado. Agora, quando você vê cristãos na Síria e no Iraque, em que o Estado Islâmico chega e fala, nega Jesus e eu vou deixar você ser escravo. Olha que coisa. Ele fala, não, eu vou morrer em nome de Jesus. Aí você vê a diferença. Esse tem uma ideologia bíblica, né? Ele está disposto a morrer pela fé. Agora, do outro lado, o muçulmano também tem essa crença. Ele está disposto a morrer. E essas moças, no caso dessas mulheres que foram, elas viram que vale a pena morrer por uma causa que é maior do que elas, que era o que o cristianismo sempre viveu. Aliás, foi pavimentado com o sangue dos mártires. Tá, mas vamos lá. Quando são homens que são cooptados, inclusive foram brasileiros, tem brasileiros que foram lá para a guerra e tal, a ideia que se difunde aqui no Ocidente é que o Islã capta rapazes mal informados, principalmente no mundo do Oriente Médio, onde eles não têm acesso a muita coisa, e com várias promessas, e que se você morrer heroicamente, você vai ser recebido por não sei quantas virgens lá no paraíso. Quantas vai direto para o paraíso, 72 virgens. 72? Tem uns que falam 70, tem textos que falam 70 e textos que falam 72. Então. Mas olha que interessante, porque o pessoal ficou com medo, aqueles que morressem antes, né, iam abusar de todas as virgens lá. Não se preocupa não, que a cada relação sexual elas voltam a ser virgem, então elas são virgens constantes. Agora é engraçado que esse paraíso é feito só para os homens. Então, né? isso que eu ia falar. E as moças são seduzidas por que tipo de promessa? Exatamente, por esse glamour, por essa ideologia. Não, você vai morrer, o rapaz morre e vai ser recebido por 70 virgens perpétuas. Porque elas vão para o paraíso também. Vão fazer o quê? Viver eternamente lá. Elas vão ser as virgens? Não, elas vão estar vivendo com Alá. E o no paraíso. Então não vão ter sofrimento, porque elas não vão para o inferno. Porque eles também acreditam que aqueles que vão para o inferno e os que vão para o paraíso. Tá bom.
Bom, vamos ver o que os nossos telespectadores estão postando. O Felipe de São Paulo diz assim: o que ocorre é que algumas pessoas estão desiludidas com a vida, ou seja, têm baixa autoestima. E quando elas veem uma propaganda do Estado Islâmico, muito bem feita, prometendo uma vida de aventura, elas acabam se iludindo com isso. E algumas doidas acabam abandonando o lar para se juntar ao Estado Islâmico. A baixa autoestima é responsável, na maioria das vezes, pela destruição das pessoas. Ou seja, elas tentam recompensar o sofrimento que a baixa autoestima provoca de maneira errada no uso de drogas, álcool, no sexo desregrado, Estado Islâmico, etc. Só que essas atitudes, ao invés de ajudar, acabam destruindo a pessoa. O André Vincent, de Alfenas, nas Minas Gerais. Com certeza deve haver um vínculo cultural para que isso aconteça. Como o Brasil é um país que tem uma população miscigenada, oriundo da colonização ou de vários fatores migratórios, de fins sociopolíticos, a geração mais nova, por ter sido educada num contexto religioso, de origem, no caso, muçulmano, se vê tentada a abraçar causas sem, às vezes, ter a consciência da gravidade dos fatos, podendo contaminar as amizades mais próximas. Bom, então, existe... sei lá, que palavra eu posso usar? Militância? Ou, sim, é militância. Pregação, sei lá. Sim. Algo assim. Eles aliciam dessa maneira, né, pastor? Né? Eles aliciam dessa maneira. Dessa maneira. Agora, algumas pessoas são desajustadas, realmente, que são aliciadas. E lá elas vão realmente ser reconhecidas. Pessoas que teve vários documentários sobre isso, até na Globo News, duas vezes que já passou, de pessoas que eram tímidas na sociedade, que viviam no lar, mas que foram doutrinados pelo Estado Islâmico e se tornaram pessoas mais eloquentes, mais assim, menos timidez, mais abertas, e lideraram, inclusive, a ponto de ser daquelas pessoas de fala inglesa, né, com sotaque britânico, cortando a cabeça, né, cortando o pescoço dos cristãos. Então, percebam que há uma glamorização disso. Eu acho que a palavra que eu tenho é glamour. Essas pessoas não estão entrando nessa porque são ignorantes, porque são pobres de terceiro mundo, porque elas estão tendo uma coisa maior do que elas, do qual vai projetá-las uma situação em que elas serão instrutores de uma nova ordem mundial através do Islã. Essa é a pregação do Islã. Uma família que não vai ser destruída pelas drogas do Ocidente. Olha que coisa, que campanha, parece campanha de igreja, né? Conferência de família na igreja, né? Traga a sua família para a igreja e ela vai ser blindada contra as drogas, né? Então, esse é o marketing deles. Outra coisa, vão ter apenas um livro sagrado e não vão estar mais no meio de idólatras que pervertem a moral e que maculam o nome sagrado do único Deus, para eles, o Alá, e que vão seguir a lei do profeta, o maior de todos os profetas, Maomé. Por que eles não invadem a Arábia Saudita, que até onde eu sei, é onde lá só tem árabe, muçulmano, né, que se divorcia todo fim de semana da esposa para poder se casar com as países vizinhos lá, né? O Felipe Yancey publica isso e denuncia esse tipo de coisa para não cometer adultério. Aí passa o feriado, fim de semana lá no... acho que é no Iêmen, não sei onde que é. E depois volta. E depois volta e se casa de novo com a mesma esposa. O Estado Islâmico tolera isso, vai lá e bombardeia a Arábia Saudita. Mas eles querem chegar na Arábia Saudita. Querem? Claro. Eles querem chegar na Arábia Saudita e no Irã. E aí olha que interessante, aí você tem sunitas árabes, a Arábia Saudita é sunita, e o Irã é xiita. Então eles estão se unindo por uma causa em comum. Fazer frente ao Estado Islâmico. E olha só o que os Estados Unidos está fazendo. Está se aliando com os xiitas do Irã em detrimento da relação de décadas com os sunitas da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita está dizendo, não faça isso, porque nós não temos só o Estado Islâmico como inimigo, temos o Irã também. E olha só, se vocês com o Irã e a nossa bomba atômica, nós vamos querer uma bomba atômica também. Então olha a complexidade que é esse caldeirão chamado Oriente Médio. E Israel
No meio. No meio. E agora tem o pessoal do Estado Islâmico, um grupo dissidente do Hamas, aderiu ao Estado Islâmico e está atacando o Hamas na faixa de Gaza e vai atacar Israel. Estão dizendo que vão queimar Eilat. Só que esse mesmo grupo ali do Estado Islâmico, 700 foram mortos pelo exército egípcio, porque eles também estavam atacando o Sinai. Então, olha o que é que nós estamos falando. E essas moças estão se envolvendo com isso tudo por quê? Porque elas querem ser as princesas que vão reinar nesse califado. Bom, o cenário perfeito para o advento do anticristo. Nós vamos no próximo bloco analisar o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e também discutir como podemos nos defender desse coisa na nossa sociedade. Voltamos já. Credo. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Você sabe que aqui você concorre a presentes, a prêmios, né? Mas tem que votar na enquete. Então o endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Votou na enquete, você concorre a presente. Se você não ganhar os de hoje, concorre ao kit da Jo Rezende na sexta-feira. Bom, o assunto hoje aqui são as mocinhas que fogem de casa na Europa. E eu também já descobri que aqui no Brasil já tem, não mocinhas, mas uma moça já adulta. Uma que trabalhava com um colega nosso numa emissora de TV, abandonou tudo e foi para o Estado Islâmico. Bom emprego na televisão, uma emissora grande, né? O SBT. E o senhor largou tudo e foi lá. Então, a senhora que é psicóloga, é gente louca que faz isso? Não, ela que vai falar. Eu vou ler aqui uma observaçãozinho de um psiquiatra forense chamado Guido Palomba. Ele já veio aqui. Ele diz assim: nada no campo da normalidade mental justifica tal bizarro comportamento contra si e a humanidade. Quer dizer, se aliciar isso, virar homem-bomba, mulher-bomba, né? E ele atribui esse comportamento à atividade mesmo brutal. Ele fala, olha, tem que ter algum transtorno. Alguma coisa aconteceu. Para ela resolver sair daqui para lá, se ela já é adulta, não foi nenhuma questão de glamour. Foi algum problema que aconteceu e ela queria... Eu arrisco dizer até de um tipo de fuga. Por que não pode ser glamour? Porque o glamour, ele é mais... ele chama mais a atenção daqueles que ainda não têm a maturidade emocional. Então o socialite não tem maturidade nenhuma? Tem umas que têm imaturidade emocional, dependendo da socialite. Eu arrisco dizer também que tem uma imaturidade emocional, sim. Está mais voltada para a questão da vaidade do que qualquer outra coisa. Isso está dentro de uma imaturidade emocional, sim. Né? Compulsividade por compra, essas coisas todas. Que conselhos a senhora daria para as famílias protegerem as mocinhas? E os mocinhos também, né? Que, aliás, os mocinhos estão muito mais vulneráveis do que as moças, né? Do meu ponto de vista. No aspecto psicológico, eu acho que essa época dessa adolescência, dessa fase deles, é uma época que eles querem se sentir queridos, protegidos, mas tem que ser uma proteção com equilíbrio. Não pode ser aquela extrema, porque senão fica aquele filho também dentro de casa que não faz nada, né? É tudo voltado para ele. E também não pode ser a alta independência, como eu falei, que tem aquele rito tradicional europeu de que você tem que expulsar logo o filho de casa para ele viver a vida dele. Então tem que ter o equilíbrio. Deixa eu fazer uma pergunta difícil para a senhora. Se for muito difícil, eu vou pensar se eu vou responder. É a segunda vez que a senhora menciona essa situação de pôr o filho para fora de casa e tal. Para nós brasileiros, sei lá, por herança latina, sei lá por quê, isso soa muito esquisito, né? Como assim vai pôr o filho para fora de casa e tal? Eles não amam? Não existe amor filial? Ou o individualismo chegou a tal ponto que corroeu até a relação pai, mãe e filho? Eu acho que em alguns casos existe uma coisa mesmo cultural, já está enraizado, que se ele não sair, é como se ele não saísse, então ele não vai conseguir a independência que ele precisa. Então está enraizado isso. Se você notar aqui, que nós somos, vamos dizer que nós somos mais calientes, nós gostamos mais daquela coisa da família. Sou mais indígena, né?
Eu acho que assim, você quer todo mundo por ali, você está observando, então você vai constituir outra família, tá bom, então você sai. Né? Sendo que isso já está mudando bastante aqui também no Brasil, já tem bastante jovens que têm saído de casa para criar sua independência e tal. Mas no caso europeu, eu acho que já está enraizado isso. É como no muçulmano, que já está enraizada a religiosidade, a cultura deles, então eles não deixam isso por nada. No europeu é a mesma coisa. Eu não acho que eles deixam de amar, acho até que amam. Mas pode ter um receio, eu amo, mas também se ele ficar em casa, será que eu estou super protegendo? Então eu vou jogar. Ou então, tem mesmo a coisa da frieza. Olha, você tem que ir para... Ele tem que conquistar, né? Porque, isso. Diferente do Brasil, a criança é para os filhos, na Europa, nos Estados Unidos, não necessariamente. A pessoa, o casal, o pai ou a mãe pode deixar a herança para quem quiser. Entendeu? Aqui não, aqui a herança é sempre para os filhos. Mas na Europa, ou seja, ele tem que ir para conquistar o que é dele. Aliás, a Europa passou por 2 guerras mundiais e foi reconstruída do zero 2 vezes. Não foi super protegendo os filhos, né? Foi cada um fazendo a sua parte. Então é realmente, como a doutora falou, também penso assim, cultural. Né? E é um aspecto cultural, vou citar o exemplo que está na televisão, né? Tem aquela série muito famosa, que tem um bando de nerds, né? O The Big Bang Theory. Né? Então, são um bando de nerds, físicos, engenheiros e tal, e eles, eles moram por conta deles, com exceção de um, que é o engenheiro que namora com a mãe, mas todos eles é um grande problema. E nos episódios em que a mãe de um deles vai, a mãe é muito problema. Por que a mãe, a família de origem, não é vista nessa cultura como âncora, né? Como porto seguro, como... Mas porque eles não são criados assim. Então, quer dizer, a ideia é a seguinte... Aí tem mais. Aí é uma tentativa justamente de descaracterizar a família. Então, é anticristão. Então, claro, tem um anti-judaico-cristão. Porque o que mora com a mãe, ele é judeu. Ele é judeu. Quer dizer, a ideia da Yid Shimami, a mãe super protetora. Então, e ela é mesmo, né? Estão explorando esses estereótipos para desconfigurar a questão da família. Pai, mãe e filhos. Então é bem isso aí mesmo. É anticristão. A gente ri, se diverte, tem muita coisa engraçada, tem várias críticas, questões sociais que a gente deve fazer a leitura, mas isso é a parte negativa. Porque, todas as mães são problema? Que coisa, né? Se bem que Freud achava que o problema era a mãe, né? Por quê, hein? Porque ele tinha um problema, né? Não, mas a senhora é mãe, a senhora concorda? A mãe é um vínculo, vou dizer que é o vínculo mais forte mesmo, por conta da simbiose e tal. Então, a mãe é um vínculo mais forte. Se esse vínculo não é bem trabalhado, se não é bem relacional, se não é bem estruturado, vai ter problema. Aí eu tenho uma pergunta para a doutora. Quando você falou dessa mulher que saiu, lá atrás, talvez, na infância, ela deve ter tido um trauma que não foi resolvido com o passar dos anos. E aí talvez esse escape de tentar mudar de tudo, de mundo... Sim, pode ter tido um gatilho, né? Um gatilho na fase adulta. Também. Mas assim, só para conhecer, só conhecendo o caso para a gente entender. Claro. Às vezes é uma fuga. Naturalmente. Agora, pastor, em 2 Tessalonicenses, no capítulo número 2, o apóstolo Paulo fala que o anticristo vai ser alguém que vai manipular o poder de engano de uma maneira extraordinária. Eu não estou dizendo que o anticristo já está aí, mas também não estou negando, né? Quer dizer... O espírito do anticristo já está, né? Esse tipo de sedução que o Islã propõe, né, é algo que extrapola a capacidade racional. Eu acho que tem um poder de sedução diabólico aí. Tem sim, e é bíblico e profético. Em Gênesis capítulo 16... profecia para Ismael e a sua descendência é um negócio fantástico. Olha só o que diz aqui, falando para Ismael, Deus falando para Agar como é que vai ser Ismael, né? E diz assim, verso 12, 16, 12, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos.
O texto aqui é bem claro, está falando de Gênesis, capítulo 16, falando... É o anjo falando com Agar. O Senhor falando através do anjo para Agar o que vai acontecer com os descendentes de Ismael. E é isso que está acontecendo. Agora, quem está por trás disso? Com certeza Satanás. Quando a gente olha para o Apocalipse, em que saem as rãs e vão os demônios em forma de rã, e vão seduzir os príncipes da terra, os reis da terra, para se alinharem com o exército do anticristo lá no Vale do Armagedon para marchar contra Jerusalém. Ora, se não for o diabo, quem é? E essas pessoas, elas têm uma questão espiritual muito acentuada, né? E elas se abrem para esse mundo da religião, uma vez que elas não conseguem encontrar resposta nesse mundo material. Mas não é a religião oficial, é uma versão radical, militarizada da religião. Primeiro, religião. Há uma atração natural para a religião islâmica. É milenar, tem laços familiares e culturais fortes, tá entendendo? É diferente do nosso mundo ocidental e, portanto, é atraente. E depois existem conceitos dos quais nós perdemos com essa influência materialista na vida cristã. E essas pessoas estão tentando resgatar, mas com outra religião, ao invés de voltarem-se para aquelas igrejas sérias, comprometidas com o Evangelho e que pode dar respostas a todos os anseios e questionamentos do coração humano no puro Evangelho, né? Então eu acredito que o diabo está por detrás dessas nações, seduzindo essas jovens, esses adolescentes, para se envolverem militarmente, religiosamente, contra o mundo real, o qual, aliás, é uma incongruência muito grande. Tudo que existe de desenvolvimento humano foi devido à cultura judaico-cristã. E quando o mundo chega no seu ápice, aquelas pessoas que são herdeiras de tudo isso, do pensamento, se voltam contra a quem deu a oportunidade, seu Criador, e destroem as bases. E agora? Ficam sem base. Quem ocupa esse lugar? O Islã. O que eles mais abominam. Eu acho que isso está até dentro da Bíblia, quando diz que tudo é vaidade. Agora, doutora, explica uma coisa. O jovem tende a ser idealista, tende a ser, né? Uma das coisas que, inclusive, é uma frustração muito grande, né? Toda formatura, os professores mais velhos olham para aquela moçada toda se formando, cheia de sonhos, ideais, e a gente tem que lutar para não pensar quanto tempo vai durar essa fantasia deles, né? Porque a gente se desencanta com tudo. Mas o jovem é idealista. Como é que uma cultura tão marcantemente de ódio, uma cultura do ódio, como a senhora leu aí, eu vou pegar a granada americana e vou usar contra os americanos, que Alá me guia a minha mão e tal. Como que uma cultura marcada por um ódio tão forte pode fazer sucesso entre jovens idealistas? Eu acho que entra dentro do engano, acredito isso. Continua no engano, como o pastor já falou algumas vezes. É o engano que eles vivem. Nessa fase, é a fase assim do quem sou eu? É a pergunta que eles se fazem. Quem sou eu? E aí vem uma pessoa que fala assim, eu tenho todas as respostas para você, de quem você é. Você pode ser isso, aquilo, você vai ser uma pessoa, você vai ser um soldado, se você morrer assim, um assado, você vai alcançar o paraíso. Então te dou todas as respostas. Ele se sente mais seguro, então eu vou por esse caminho. A nossa repórter fez a pergunta do tema de hoje, eu não sei aonde, vamos ver as respostas que ela obteve. Você consegue entender como que as mocinhas acabam fugindo de casa para servir o Estado Islâmico? É uma coisa complicada de se entender, porque está num país de primeiro mundo, tem tudo que tem uma base econômica muito boa no país que vivem, e deixar os seus pais, familiares, escola, todo o futuro pela frente para servir ao país islâmico é meio complicado de entender, não consigo entender. Entender, não dá para entender tão bem, né? Mas eu tava pensando que 15, 16 anos, eu fui pesquisar e 15, 16 anos é uma idade que você fica muito volúvel. Então, e elas moravam numa cidade de Londres que tinha muita influência islâmica. Então, ela ficou volúvel àquilo que estava sendo apresentado a ela, e
da mesma maneira que quando você tem uma certeza, você vai passar aquela certeza da melhor maneira possível para a pessoa acreditar. Então, se desse jeito foi passado para elas, foi muito fácil delas acreditarem. Então, eu acho que elas se deixaram levar, sabe? Na minha opinião, esse tipo de situação acontece por lavagem cerebral. Muita gente acaba se induzindo a promessas, enfim. E assim como no Brasil também tem muitas meninas de classe média, classe média alta até, e que acabam abandonando uma carreira, algumas oportunidades que tem para poder se associar a pessoas do crime organizado só porque tem status, só porque é o massa, ou até se envolver em cadeias, que tem muitas prisões, que tem visitas de pessoas que eles nem conhecem, que são fãs de bandidos. Então, existem essas pessoas que têm essa tendência a gostar do que não é perigoso, de repente. Bom, é porque eu acho que elas têm em mente a crença delas, o que elas acreditam é a fé delas, e se elas acreditam, elas estão dispostas a fazer tudo em busca disso. Eu acho que, devido à idade delas, que elas eram menores de idade, e normalmente crianças ou pessoas nessa idade não têm uma formação total do cérebro em relação à opinião ou à ideologia, então acho que a mente delas estava muito aberta a esse tipo de discurso, porque como o Estado Islâmico é um grupo muito manipulador, então ele se adquiriu dessas estratégias de discurso para poder entrar na cabeça das meninas juntamente com a ignorância delas em relação a esses assuntos. A geração que tem tudo, de rebeldes sem causa, que acham que não tem nada, que vão para um país, uma geração, e vão ser alguma coisa, uma geração que não tem crenças, que... É isso, que não tem crenças e que você apresenta uma ideia, um ideal, a jovem acha isso lindo, porque ela nunca teve um ideal na vida dela. Você apresenta um ideal e ela acha aquilo maravilhoso. É assim que eu entendo. É legal. Sabe que todas as entrevistas, todos os entrevistados são alunos da FAP-SP, a melhor faculdade de comunicação de São Paulo. Tô falando pra você, olha. Por isso que deram respostas muito interessantes. Eu gostei. Ele Parabéns. falou algo interessante ali, um rapaz, sobre a questão da formação do cérebro. Para neurociência, você tem que ter o córtex pré-frontal já formado, que é a área relacional da pessoa. Quando ele está formado é quando você chegou na fase adulta. Por isso que os psicólogos britânicos estão sendo orientados a dizer que só depois dos 25 é que realmente sai da adolescência, porque é quando está formado o córtex pré-frontal. Credo. Bom, o Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Quando as mocinhas se juntam a um grupo terrorista como o Estado Islâmico, isso quer significar que, no mínimo, esse comportamento estranho ocorre pela absoluta falta de estrutura familiar, ou mesmo pela ausência de orientação espiritual. O Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro. Esse tema é perigoso, tem que ser bem explicado, pois não vejo razão de ser por em despertamento de pessoas que não têm uma formação adulta, que pode levar um adolescente a querer se envolver em fatos perigosos. Ainda não vi no Brasil. Não vi ainda no Brasil tal atitude. Se está acontecendo, culpadas são as igrejas que não estão orando por seu país. De fato, temos abandonado o que Paulo manda, né? Orar pelos que nos presidem e tal, e não só xingar e tal. Orar por seu país e autoridades constituídas. Perde-se parte do culto, visam mais falar de semeaduras concernentes a dízimos e ofertas e tal. Ontem fui convidado para comparecer um batizado, onde 16 jovens passaram pelas águas da piscina do Rio Jordão. Foi uma bênção. Mas o bispo aproveitou e falou boa parte do que comentei. Pergunto, o que fazer depois que os jovens passaram pelas águas? Isso ele não falou e tal. Moisés dos Santos, de São Luís do Maranhão. A falta de acompanhamento de seus pais na criação de seus filhos, a internet tem colaborado muito para essas atitudes dos jovens. Ahá, legal. Obrigado, Moisés. A senhora fiscaliza o que seus filhos fazem no computador? Não fiscalizo, eu converso com eles. Sobre algumas coisas que eu fico sabendo, converso, não fiscalizo.
não entro no computador para saber o que eles estão fazendo. Cada um tem a sua senha, cada um usa, mas eu converso bastante quando eu sei mais ou menos qual é o movimento que está acontecendo por aí, não é? Então é assim que eu fiscalizo, né? É assim, conversando. E o senhor? Eu tenho um filho de 15 anos e dois meninos, o Nicolas de 15 anos e o Gabriel de 11 anos. Em casa tem vários computadores, não existe senha em nenhum dos computadores. Só no meu que ele trabalha que eu só libero para eles usarem com autorização, porque eles baixam coisas e depois eu não me acho lá dentro. Mas não tem senha em nenhum computador, e eles não têm televisão no quarto, eles não têm computador no quarto, e eles têm tantas outras atividades que a internet em casa é secundária. Como eles têm esses smartphones também, eles têm mais fácil, eles não estão muito preocupados com computador, não. Agora, eu acho que todos eles falaram muito bem as perguntas, mas ainda me falta uma coisa que eu acho que a gente deve falar, porque nós vivemos num dos países mais violentos do mundo, que é o Brasil, e a gente quase não fala sobre isso. Então, isso que está aparecendo no Estado Islâmico é do dia a dia nosso aqui. É impressionante. Eu já ouvi 2 esfaqueados no Rio de Janeiro que estão falando assim, a culpa não é do esfaqueador, a culpa é da sociedade. Aí você fala, meu Deus do céu, que mundo que ele está vivendo, né? As pessoas são violentas porque elas são caídas, o ser humano. Nós somos caídos, pecadores. E como pecadores, nós temos uma abertura muito grande para a violência. Eu abri falando de um assassinato entre irmãos. Nós vivemos essa violência no Brasil. Cada vez mais crianças estão com armas de fogo e matando. As crianças são violentas na escola, na família, na casa. E agora imagina um Estado Islâmico convocando essa multidão toda para fazer parte de uma coisa do tipo deles, de dominar o mundo. Então nós não podemos esquecer, Satanás está por detrás disso, o homem é pecador e por isso ele se envolve de forma violenta em todas as áreas da sociedade, e só o evangelho bíblico, vivido pelos pais, e aqui um alerta para os pais que não se aproximam dos seus filhos, que não beijam os filhos, que não acompanham os filhos. Aliás, eu tenho feito muita palestra para adolescente, jovem, e teve um dia atrás eu pensei assim, nossa, mas tudo isso que eu estou falando não é para eles, é para os pais, mas não tinha um pai lá, porque como era palestra e conferência para jovens, então a minha vontade era, não, crianças, vamos brincar, vamos jogar bola para os adolescentes, e os pais de vocês aqui, porque eu quero falar com eles, porque eles é que precisam ouvir isso, porque eles estão ganhando o mundo lá fora e perdendo o bem maior em casa, que são os filhos. Então eu acho que a doutora falou... Desvalorização da família mesmo, né? A doutora iniciou isso, nós precisamos realmente dar mais amor, mais carinho e tempo. Tem muita gente que fala assim, não, filho, não se preocupe, no final do ano nós vamos para a Disneylândia, vamos ter um tempo de qualidade. Não, seu filho precisa de você agora. E não lá na Disneylândia. Não no final do ano na Disneylândia. Vai precisar de você. Luiz Carlos Razora, da Praia Grande, São Paulo, ele diz assim, no meu ver, é um conjunto de fatores que levam essas mocinhas a tomarem essa decisão. Nessa idade há um despertamento para a vida conjugal, sonhos de romance, aventura, a ideia de encontrar o príncipe encantado, e talvez haja sedução e excitação por se tratar de guerreiros combatentes, que através das propagandas transmitem sensação de segurança e de poder ao se casar com um deles. Além de ofertas e promessas a essas mulheres, está também como motivo principal a falta de maturidade em todos os aspectos. Bom, o que mais me choca nisso tudo, mais me choca não, além de tudo isso que nós falamos, eu tenho uma questão que a gente não abordou, né? Que é eles, os cooptados, tanto rapazes, mas principalmente as moças, parecem que não se importam em perder a sua liberdade e a sua autonomia. Porque a primeira coisa que acontece numa sociedade com a lei, é Sharia que fala? Uhum. Com a lei da Sharia, é perder a liberdade e a autonomia. Alguém vai dizer o que você vai usar, que hora você vai sair, o que você vai fazer, não é assim? É. Mas olha que interessante. Essa é a pergunta. Por que então que eles estão buscando isso? Será que
não tem uma liberalidade, uma ampla, Porque e já agora eles estão experimentaram, sentindo falta disso. Já experimentaram todas essas liberdades e libertinagens. Exatamente. E não preencheu o vazio. Exatamente. Não preencha, porque o ser humano é eternamente insatisfeito. A gente é insatisfeito por natureza. A gente está sempre em busca, a gente quer sempre saber qual o eu real e qual o eu ideal. Qual o eu real e qual o eu ideal. É o tempo todo assim. Muito bem. Conversamos aqui com a doutora Mônica Borges César Monteiro, psicóloga da Igreja Batista de Perdizes, e também com o pastor Alexandre Dutra, né, que lidera o Ministério Amigos de Sião e que é ministro do Templo Batista em Indianópolis. Obrigado aos dois, e o contato de ambos os irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Você clicando ali, você tem o contato deles para convites, tirar dúvidas e assim por diante, tá bom? Vamos lá, quem é que vai ganhar o brinde da grade? A Viviane, aí de Guarulhos, na Grande São Paulo. Parabéns, Viviane, para você que fica com a gente, que fica com essa emissora. A paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.